Um dos aspectos mais problemáticos do cristianismo para os céticos superarem é a ideia de que o Deus do Novo Testamento e do Antigo Testamento parecem ser tão diferentes. Muitos acreditam que o Deus do Antigo Testamento é cheio de ira e julgamento, enquanto o Deus do Novo Testamento é cheio de amor e graça. Por exemplo, Jesus nos diz para amar nossos inimigos no Evangelho. No entanto, no Antigo Testamento, lemos coisas como olho por olho. Então, Deus mudou? Claro que não. Para haver graça, deve haver julgamento. Por outro lado, o julgamento significa que há uma oportunidade para a graça. Muitas vezes no Antigo Testamento, parece que Deus está apenas oferecendo julgamento, mas Ele também está estendendo graça com a outra mão. Ao fazer isso, Ele nos mostra como é amar nossos inimigos. O Salmo 23 é um exemplo perfeito de uma passagem do Antigo Testamento que mostra tanto o julgamento quanto a graça de Deus. O Salmo 23, verso 1 começa dizendo: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." À medida que Davi escreveu este salmo, vemos que Deus está estendendo graça a Davi. A função do pastor era guiar e cuidar de suas ovelhas. Ele fazia isso com uma vara de pastor. Esta vara poderia se prender à parte debaixo da perna da ovelha para guiá-la na direção certa. Ele conduzia as ovelhas à água, à segurança e ao descanso. Da mesma forma, Deus está conduzindo Davi e nós. O Salmo 23, verso 4, leva a graça de Deus um passo adiante. Diz: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam." Não apenas Deus está presente com Davi, mas Ele está presente com Davi no meio das trevas. Davi passou por muitos momentos sombrios. Isso inclui fugir por sua vida do rei Saul, fugir por sua vida de seu próprio filho e ser rejeitado por sua família. No entanto, em meio a tudo isso, Deus promete estar com Davi. O mesmo é verdade para nós. Com isso, esperaríamos que Deus julgasse os inimigos de Davi. Em vez disso, disse que os inimigos de Davi fazem outra coisa. O Salmo 23, verso 5 diz: "Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda." Se o Deus da Bíblia fosse apenas um Deus de julgamento e ira, por que Ele prepararia uma mesa para Davi na presença de seus inimigos? Por que Ele não mata os inimigos de Davi e permite que ele jante em privado? É porque o nosso Deus é um Deus de julgamento e graça. É possível que os inimigos estejam à mesa como cativos de guerra. Aqueles que fizeram Davi passar por momentos sombrios, provavelmente estão sentados à mesa em um momento sombrio agora. As mesas se viraram figurativamente. Enquanto eles estão sentados lá, eles veem que o Deus da Bíblia é quem está providenciando esse banquete para Davi. É muito possível que Deus tenha permitido que os inimigos de Davi se sentassem à mesa para demonstrar como Deus havia vencido a batalha por Davi. Eles têm que sentar e assistir Davi comer. Isso pode parecer um castigo cruel, mas ao fazer isso, Deus está mostrando a eles como Ele é grandioso e dando-lhes uma chance de se arrepender. Ele está mostrando a eles que só há um Deus, uma autoridade suprema, e esse é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Em certo sentido, Deus está julgando os inimigos de Davi, ao mesmo tempo em que lhes dá graça e uma chance de se arrepender. O Salmo 23 está mostrando principalmente o amor de Deus e sua fidelidade ao seu povo da aliança. No entanto, também podemos ver que ele está sempre tentando estender a graça e a chance de arrependimento àqueles que estão contra ele. Ele deixará as 99 ovelhas para ir atrás da única. Isso significa que devemos viver dessa maneira também. Mateus 5, 43 a 45 diz: "Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos do Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos." Devemos tratar nossos inimigos com amor. Seu inimigo provavelmente não está perseguindo você pela floresta tentando matá-lo, como foi o caso com Davi. No entanto, seu inimigo pode fofocar sobre você pelas suas costas. Seu inimigo pode estar tentando fazer com que você seja demitido. Seu inimigo pode estar tentando arruinar o relacionamento que você tem com seus filhos. Apesar disso, devemos encontrar maneiras de amar nosso inimigo.
Devemos convidá-los para a mesa do jantar enquanto comemos. Ao fazer isso, apontamos para a graça e misericórdia de Deus. Jesus diz que devemos amar nossos inimigos para que possamos ser filhos de nossos pais. Naquela cultura, ser filho era refletir o seu pai. Se você fizesse algo louvável, você refletia seu pai. Se você fizesse algo vergonhoso, você refletia seu pai. Sua identidade e a identidade de seu pai estavam ligadas para a vida toda. Quando amamos nossos inimigos, estamos refletindo nosso Pai Celestial. Embora tenhamos nos tornado inimigos de Deus, Ele nos perseguiu e nos chamou ao arrependimento. Ele é aquela voz suave que puxa nossos corações para orar. Ele nos persegue, buscando-nos mesmo quando não o buscamos. Ele permite que aqueles que estão no mundo vejam você jantar à mesa. Ele está preparado para você e oferece a eles a chance de participar com ele. Deus nos faz sentar na presença de nossos inimigos e os chama ao arrependimento. Eu acredito que Deus não apenas derruba seus inimigos, mas os chama ao arrependimento. Ele permite que eles vejam o que ele pode fazer e lhes oferece uma chance de salvação. Nosso Deus é um Deus tanto de julgamento quanto de graça. É hora de sentar e comer com nossos inimigos. Jesus Cristo não morreu na cruz, tudo para que você seja tímido e privado de toda esperança e fé pelo diabo. Seja ousado, fale e proclame que nenhuma arma formada contra mim terá sucesso. Fale a palavra de Deus e declare que certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Declare que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em outras palavras, não terei falta. Uma coisa que precisamos perceber é que todos os dias, desde o momento em que acordamos até o momento em que dormimos, estamos em uma luta, estamos envolvidos em um conflito. Há uma luta entre o bem e o mal, e essa luta é uma batalha espiritual, e ela ocorre todos os dias. À medida que envelhecemos e nos tornamos cristãos mais maduros, somos chamados a ser equipados com as armas que Deus nos deu. Somos chamados a vestir toda a armadura de Deus. E a pergunta que eu quero fazer a você é: você atendeu a esse chamado? Você atendeu ao chamado para vestir toda a armadura de Deus? Você atendeu ao chamado para orar sem cessar? Você atendeu ao chamado para orar sempre?